Ei, pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de pensar um pouco com vocês a respeito da última característica proposta pelo apóstolo Paulo para uma feminilidade bíblica que encontramos em Tito, capítulo 2, verso 5. Em algumas versões estará a palavra submissão, em outras estará a palavra disposição. Seja como for, a verdade é que existe muito preconceito a respeito desta característica. Algumas mulheres acreditam que se trata de viver dizendo apenas sim para tudo. Outras acreditam ainda que se trata de viver tratando o marido como um semideus. Outras acham que essa característica coloca a mulher numa condição de capacho. Muitas solteiras ainda acham que esta característica nada tem a ver com elas. Será? Bem, antes de continuarmos, eu gostaria de considerar com vocês que esta característica anda de mãos dadas com a autoridade. Mas que tipo de autoridade é essa? É a autoridade proposta pelo próprio Deus, que encontramos na Bíblia. E esse tipo de autoridade, modelo, referência, nós encontramos no relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Vejamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles realizam funções, desempenham papéis diferentes, mas isso não faz com que um seja inferior em relação ao outro de maneira nenhuma. Isso não faz com que eles travem brigas, lutas por poder. Não encontramos isso. O que encontramos é que Cristo, em alguns momentos, ele se apresenta como autoridade, como cabeça da igreja. Em outros momentos, ele se apresenta submisso à autoridade de Deus Pai. Então, nós, mulheres, somos chamadas para acendermos os holofotes da história de Cristo quando ele é submisso à vontade de Deus Pai. Bem, algumas pessoas acham que a submissão, ou melhor, desculpa, a autoridade está relacionada àquela ideia de usar o controle para saciar seus interesses, para fazer a sua vontade. Mas não é isso que nós encontramos na pessoa de Cristo. O que encontramos para descrever uma autoridade perfeita, digamos assim, é aquela ideia de servir, aquela ideia de servo amoroso, aquela ideia de servir ao outro. Essa é a ideia exata, precisa da autoridade. E é assim que ela deve ser exercida. É claro que em algumas situações extremas, algumas mulheres vão perguntar como se submeter a uma autoridade que é diferente desta que encontramos em Cristo. Algumas mulheres passam pela situação de ter em casa uma autoridade na pessoa do marido, em que ela precisa conviver com a hostilidade, com a tirania. E como resolver esse problema? Bem, Deus nos concedeu formas de buscar ajuda para casos mais extremos. Nós entendemos que a mulher que passa por situação de abuso, violência, ela não só pode, como ela deve, buscar ajuda policial, legal, ela deve sim fazer uma denúncia. E aquela mulher também cristã que passa por situações em que há necessidade de um aconselhamento, tanto para ela quanto para o marido ou para ela. Uma mulher que pertence a uma igreja, ela deve ser encorajada a buscar ajuda, a ajuda dos líderes. Então, são casos e casos. Para os casos mais extremos das mulheres que passam por abusos, por violência, elas precisam ser encorajadas a buscar uma ajuda legal ou policial. Mas as mulheres que passam
pela dificuldade de se relacionar em situações amenas, né? Se comparada a essas outras extremas, ela precisa também ser encorajada a buscar orientação, ajuda para a forma de se relacionar, visto que nós, antes de sermos esposas, nós somos irmãs em Cristo. E foi Elizabeth Elliot que disse, antes do seu marido ser o seu marido, ele é o seu irmão em Cristo. Então, é claro que nós não só podemos, mas nós temos a responsabilidade de orientar os nossos maridos na medida do possível, trazer a verdade de forma amorosa, de forma gentil. E isso, nós falamos num dos vídeos a respeito da ideia das mulheres mais velhas orientar as mais novas. E então, a necessidade das mulheres que não têm tanta habilidade para lidar com certos assuntos conjugais, buscar ajuda, buscar orientação em outras mulheres mais velhas, mais experientes, eu diria sim. Fato é que nós, ao considerarmos a autoridade, seja do marido ou outras autoridades, mas aqui eu quero tratar especificamente do marido, nós estamos fazendo isso num sentido de obediência, nós estamos fazendo isso num sentido de exercer esta submissão primeiro a Deus, cumprindo uma ordem e sabendo que a nossa disposição, em primeiro lugar, está em servir a Deus, em obedecer a Deus, porque a nossa confiança primeira não está no homem, não está no marido, está no Senhor. Em Provérbios 21, nós lemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E o Senhor faz tudo conforme a vontade dele. Então, se entendemos estar diante de uma situação difícil do ponto de vista conjugal, a nossa fé, a nossa esperança, em primeiro lugar, está no Senhor. E o Senhor espera que nós apresentemos um coração disposto a amar, a ser gentil, um coração voluntário nessa ideia de disposição, um coração maleável, um coração que ouve, que analisa, porque o que temos visto hoje por meio da cultura atual é que a mulher, ela está sendo estimulada a reproduzir aquela mulher que nós encontramos em Provérbios 7. É uma mulher que se envolveu num relacionamento ilícito, e para essa mulher nós encontramos alguns adjetivos como alvoroçada, contenciosa. O que quer dizer isso? Uma mulher que vive aquela ideia, olha, eu faço do meu jeito, se quiser do meu jeito, e tem que ser assim. Ela não considera nenhum princípio bíblico, não, ela faz do seu jeito, da sua vontade, e tem que ser daquele jeito, senão a porta é a serventia da casa, essa ideia. Alvoroçada, que tem a ver com barulhenta, mas muitas das vezes a mulher não precisa ser barulhenta para apresentar resistência. A resistência faz com que a mulher perca esse senso. Do que se trata essa disposição? A mulher que tem um coração voluntário para a disposição, ela tem uma atitude em seu coração. E isso está muito associado com a ideia de ser maleável. Aliás, a palavra maleável vem da ideia do amém, né? De dizer sim, de concordar. E eu não estou dizendo que a mulher tem que dizer sim para tudo, não é nada disso. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3,
uma lição muito interessante e valiosa. Eu quero ler para vocês que está no versículo 4, que somos encorajadas a nutrir um espírito manso e tranquilo. Por quê? Olha só que lindo, porque é de grande valor diante de Deus. Mas por que é de grande valor diante de Deus um coração manso e tranquilo? Porque foi com esse coração que Cristo se submeteu para alcançar, para nos proporcionar, para nos dar a certeza da salvação. Cristo foi quem disse: seja feita a tua vontade. Cristo, com esse coração disposto a obedecer a Deus. Eu já disse, eu vou repetir, nós mulheres somos chamadas para refletir a submissão de Cristo a Deus Pai. Os homens criados para refletir o holofote da história de Cristo quando se trata da autoridade amorosa, da autoridade sacrificial. Quando a gente pensa em disposição, entendemos que a disposição está muito, muito ligada à ideia de colocar Deus em primeiro lugar, entendendo que Ele é soberano, que Ele é Rei, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é aquele bondoso, é aquele que conhece tudo, é aquele que vai à frente e é aquele que pode tudo e sabe muito mais do que nós. É colocar no Senhor a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E eu gostaria de usar uma personagem para ilustrar essa ideia de disposição. Maria, a mãe de Jesus. Vocês se lembram, lá em Lucas 1,38, quando ela recebe a visita do anjo para trazer a mensagem de que ela seria mãe, na condição dela. E ela nada poderia fazer naquele momento. Ela sequer tinha o controle da situação. Ela sequer poderia mudar aquela condição a qual ela havia recebido, estava recebendo naquele momento a mensagem. E qual foi a reação? Qual foi a resposta dela? Eis aqui a tua serva. Cumpra a tua vontade, Senhor. Disposição. Seja feita a tua vontade, Senhor. Disposição. O Senhor espera que nós apresentemos esse coração disposto, esse coração tranquilo, esse coração manso, esse coração que confia no Senhor, acima dos homens, acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda força para compreender cada vez mais a respeito desta característica e mais do que isso, para que possamos praticá-la para a glória do Senhor. E quanto às solteiras precisam ser submissas à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.